Se você tem acordado às 3 da manhã, sem nenhum motivo, engordou 5 quilos sem fazer nenhuma mudança na tua dieta, e se você está sempre irritada, saiba que isso podem ser sintomas da menopausa. E não, você não precisa estar tendo calorão para isso. Aliás, a maioria dos sintomas de menopausa não tem nada a ver com os famosos fogachos. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Sabe o que eu escuto todos os dias no consultório? Doutora, eu tô me sentindo estranha, cansada, irritada, inchada, eu não sou mais a mesma pessoa que eu era antes. E aí eu pergunto, tá, quantos anos você tem? A resposta vai vir mais ou menos 40, 45, 50 anos. E aí eu falo, será que isso não é a menopausa? Mas a mulher sempre responde, não, doutora, eu tô menstruando e eu não tenho fogacho. E aí que entra um dos primeiros mitos da menopausa, que ela só acontece após acabar a menstruação e que você tem que ter obrigatoriamente fogacho para estar na menopausa. Tá, mas vamos começar do começo. O que é a menopausa? A menopausa é uma data e ela se dá quando a mulher passa 12 meses sem menstruar. É um marco, literalmente. A menopausa, ela é simplesmente o fim da vida reprodutiva da mulher, mas os sintomas que envolvem essa fase podem iniciar 10 anos antes dessa data. Ou seja, se você parou de menstruar com 55 anos, lá nos teus 45, você já estava na fase chamada de perimenopausa e poderia estar sofrendo com todos esses sintomas, mesmo sem sentir os fogachos. Essa perimenopausa é a fase mais difícil da transição feminina. Vão ter meses que você vai estar funcionando 100%. Os teus hormônios oscilaram da forma correta e tudo aconteceu como deveria acontecer. Mas aí vem um mês depois em que teu estradiol tá lá embaixo, você passa o mês inteiro com a sensação que tá numa TPM horrorosa e quer matar o teu marido. E é nessa fase que eu vejo a maioria das mulheres ser um pouco abandonada pelos médicos, porque muitas vezes os exames hormonais estão normais e a mulher continua menstruando. E todo mundo insiste que tá tudo bem com os teus exames, isso é só coisa da sua cabeça. Agora, vamos falar dos sintomas. Porque quando a gente fala em menopausa, todo mundo automaticamente associa ao fogacho, mas eu já te expliquei que não é só isso. Até 20% das mulheres pode não ter nenhuma sensação de calor, mas todas elas vão ter alterações hormonais, isso eu garanto. E os sintomas são dos mais variados possíveis. Insônia, ganho de peso, piora na saúde metabólica, evolução com uma pré-diabetes, com uma pressão alta que nunca existiu, irritabilidade, perda de libido, ressecamento vaginal, o que afeta demais o relacionamento daquela mulher. E ela continua indo em vários e vários médicos e tá todo mundo dizendo que os exames dela já estão normais. Além disso, é muito comum a gente ter esquecimento, névoa mental, famoso brain fog, aquela sensação de doutora, parece que a palavra tá na ponta da minha língua e eu não consigo falar. Perda de massa muscular, perda de colágeno, afinamento de cabelo e aquela mulher que antes se achava linda passa a se olhar no espelho e não se reconhecer mais. Você tá se sentindo assim? Esses sintomas raramente acontecem todos juntos. Cada mulher vai ter uma história diferente. E o mais comum é que elas passem em vários médicos e cada um vá tratando um sintoma com um remédio diferente. Tá com insônia? Toma um ansiolítico. Tá irritada? Toma um antidepressivo. Começou a ganhar peso? Ah, vai fazer uma dieta mais restritiva. E a gente sabe que isso acaba não funcionando e trazendo cada vez mais mulheres que antes eram de sucesso a uma enorme frustração. Agora você deve estar se perguntando, por que cada mulher sente de um jeito? Por que a minha amiga sente fogachos horrorosos e eu não sinto nada? Por que eu engordei 10 quilos e ela emagreceu? E eu vou listar alguns fatores que influenciam sim nisso. Primeiro deles, genética. Existe uma coisa chamada receptores de estrogênio. Algumas mulheres têm mais e outras menos. E essa quantidade de receptores vai influenciar quais e como esses sintomas vão aparecer. Segundo, sua saúde metabólica prévia. Por exemplo, se você já tinha resistência à insulina, a queda do estrogênio que acontece com a menopausa vai piorar isso, porque o estrogênio ele tem uma ação anti-inflamatória e ele melhora a resistência à insulina. Terceiro, composição corporal. Massa muscular protege. Quanto mais músculo você tem, melhor você metaboliza a glicose e melhor você vai produzir hormônios alternativos. Por isso, a massa muscular é tão importante. Quarto, qualidade de sono.
Se você já dormia mal antes da menopausa, eu lamento te informar, mas isso vai piorar com a queda da progesterona. E com a piora do sono, aumenta a irritabilidade, possibilidade de ganho de peso e por aí vai. Saúde intestinal. O teu intestino é extremamente importante para uma reciclagem de hormônios. Se ele já estava inflamado antes, se você tem uma super disbiose, você vai ter sim muito mais sintomas. Nível de estresse crônico. O cortisol compete com a progesterona, que já está baixa. Isso vai piorar ainda mais o teu sono, ansiedade e possibilidade de engordar. Então, duas mulheres da mesma idade podem ter experiências completamente diferentes. Uma tem onda de calor e dorme super bem, a outra engordou 10 quilos, mas não consegue dormir. E tá tudo bem, é só a biologia de cada uma mostrando o que a menopausa está trazendo para elas. Certo, doutora Flávia? Entendi. Mas agora, o que é que eu faço? Primeiro, você precisa de uma avaliação. Não dá para ficar tomando suplemento, hormônio, tudo isso por conta própria. É preciso ser feita uma investigação. E além disso, a tua prescrição vai envolver diversos fatores que eu vou tentar explicar um pouquinho para você aqui agora. O primeiro deles, alimentação estratégica. Não é dieta restritiva. A maioria das mulheres comete um erro muito comum, que é diminuir muito a ingesta calórica, consequentemente comer muito pouca proteína e perder mais massa muscular do que essa fase já faz você perder. Isso é um grande erro que não pode acontecer. Segundo, ainda falando sobre massa muscular, exercício de força. Gente, não é opcional. Passou dos 30 anos, tem que fazer musculação. Músculo protege contra Alzheimer, músculo vai melhorar a tua saúde óssea, tua saúde metabólica. Então, não gosta de musculação, mas adulto não faz o que gosta, adulto faz o que é necessário. Manejo do sono. Às vezes a gente precisa fazer uma higiene do sono, às vezes a gente precisa de um CPAP por conta de uma apneia, às vezes a gente precisa de melatonina, de usar progesterona, por isso que precisa avaliar. Quarto, suplementação. Apesar de eu não querer que você pegue todos os suplementos que existem naquela loja de produto natural na esquina e tome todos juntos, essa fase exige suplementação. Vitamina D, ômega 3, magnésio são cofatores de inúmeras reações metabólicas e nessa fase vão ser de extrema importância para que você mantenha o seu nível de produtividade, a sua saúde óssea, a sua memória, o seu intestino, inclusive o seu sono. Manejo do estresse. A gente costuma, nessa vida corrida, ignorar muito isso, mas o excesso de cortisol vai prejudicar a tua saúde como um todo. O que antes era o que te dava muita energia, o que te fazia trabalhar, quando você produz em excesso por muito tempo, vai te deixar completamente resistente ao cortisol. E você vai se tornar uma mulher cansada, sem vitalidade, e não vai mais conseguir lidar com o que antes era simplesmente uma tarefa fácil do teu dia. E o mais importante de tudo isso, a reposição hormonal. Sim, gente, ela existe e existem inúmeras formas de fazer ela de forma saudável, segura, e eu garanto que uma reposição hormonal bem feita vai devolver a qualidade de vida que você acha que nunca mais ia ter depois que entrou na menopausa. E tirando a dúvida principal da maioria de vocês, reposição hormonal não causa câncer. Eu vou te explicar tudo isso no próximo vídeo. Eu preciso hoje que você grave isso. Menopausa não é doença, é simplesmente uma fase da vida. Mas sim, uma fase que exige mais cuidado, mais acompanhamento e talvez até algumas mudanças. Existe tratamento, existe qualidade de vida, existe envelhecer com saúde. Mas para isso você precisa, óbvio, de um acompanhamento médico. Se você está passando por isso, ou tem uma amiga que está tendo todos esses sintomas, compartilhe esse vídeo, porque a informação muda tudo. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, eu prometo que eu vou compartilhar com vocês tudo que eu souber sobre menopausa. E se você tem alguma dúvida, pergunta aqui embaixo. Te vejo no próximo vídeo.